Você já teve a sensação de que as coisas estão mudando rápido demais? Como se, de uma hora para outra, o que era certo começasse a parecer instável. Hoje, talvez sem você perceber, decisões sendo tomadas do outro lado do mundo podem afetar diretamente o seu bolso. O preço do pão na padaria, o rendimento da sua reserva de emergência, a possibilidade de conseguir um emprego melhor, ou até o valor do seu aluguel. Tudo isso está conectado, ainda que de forma invisível. Há acontecimentos globais que estão se desenrolando agora. Enquanto você assiste a este vídeo, 2 dos homens mais influentes do planeta estão prestes a se encontrar. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos em seu segundo mandato, e o presidente da China, em um encontro agendado para esta quinta-feira, dia 15 de maio. Este encontro tem o potencial de redefinir os rumos da economia global. Ao mesmo tempo, as bolsas de valores em todo o mundo estão reagindo com euforia. As criptomoedas voltaram a crescer com força, reacendendo a chama da especulação e da oportunidade. Mas o que tudo isso tem a ver com você, que mora no Brasil, trabalha duro, tenta guardar um pouco todo mês e sonha em viver com mais estabilidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores desses movimentos internacionais, entender o que está por trás das altas nas bolsas e nas criptos. E, principalmente, o que isso tudo significa para o seu dinheiro, sua vida e o seu futuro. Porque quando o mundo se move, ou você entende a direção, ou acaba sendo atropelado. Nesta semana, os olhos do mundo inteiro se voltam para um único lugar. A sala onde Donald Trump e o presidente da China apertarão as mãos. Este encontro, marcado para quinta-feira, dia 15 de maio, não é apenas um gesto diplomático. É um movimento simbólico com potencial de reestruturar o equilíbrio de forças no comércio global, na geopolítica e, claro, nos mercados financeiros. Trump, em seu segundo mandato, mantém uma influência gigantesca sobre a política norte-americana e os rumos da economia mundial. Seus discursos e ações têm impactado diretamente o comportamento dos investidores. Do outro lado da mesa está o homem que comanda a segunda maior economia do planeta. A China, mesmo em um momento de desaquecimento, ainda dita o ritmo do comércio global e tem nas mãos uma enorme capacidade de influenciar cadeias de suprimento, preços internacionais e decisões de investimento ao redor do mundo. Este encontro tem vários significados. Oficialmente fala-se em diálogo sobre equilíbrio comercial, redução de tensões militares e cooperação tecnológica. Mas, nos bastidores, o que está em jogo é o reposicionamento de poder em um mundo cada vez mais polarizado entre Oriente e Ocidente. Um dos pontos centrais da conversa será a implementação do recente acordo que prevê a redução mútua de tarifas comerciais por 90 dias. A partir de quarta-feira, dia 14 de maio, os Estados Unidos reduzirão suas tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China diminuirá suas tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%. Este acordo, alcançado após intensas negociações em Genebra, visa aliviar as tensões comerciais e abrir caminho para uma cooperação mais estreita entre as 2 maiores economias do mundo. Para os mercados, a simples sinalização de um possível acordo já é suficiente para gerar otimismo. Bolsas começaram a subir antes mesmo do fim da reunião. Investidores globais buscam previsibilidade, e qualquer passo em direção ao diálogo entre as 2 maiores potências do mundo já representa uma pequena luz no fim do túnel. O que poucos comentam é como isso impacta diretamente países emergentes como o Brasil. Um ambiente de maior colaboração entre China e Estados Unidos tende a estabilizar o dólar, aumentar a liquidez internacional e abrir mais espaço para exportações brasileiras, principalmente no agronegócio e em commodities. Por outro lado, se as promessas desse encontro não forem cumpridas, ou se surgir um novo atrito entre os países, os mercados podem reagir violentamente com fuga de capital e valorização abrupta do dólar. E como você sabe, toda vez que o dólar dispara, a gasolina sobe, os alimentos encarecem e o poder de compra do brasileiro diminui. Em resumo, essa reunião entre Trump e o presidente chinês é muito mais do que um encontro diplomático. É um divisor de águas que pode beneficiar ou prejudicar profundamente o seu bolso. Nas últimas semanas, as bolsas de valores ao redor do mundo começaram a subir de forma consistente. O que antes era instabilidade e cautela, agora se transformou em entusiasmo. Mas será que esse movimento é sustentável? Ou estamos vivendo mais um momento de euforia passageira? Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. O mercado financeiro não reage apenas ao presente. Ele antecipa o futuro. Quando as bolsas sobem, geralmente é porque os investidores estão apostando que o que está por vir será melhor do que o que está sendo vivido agora. E o que está por vir, segundo os grandes gestores e fundos internacionais, é uma possível fase de estabilidade política e redução de juros, tanto nos Estados Unidos quanto em outras economias centrais. Além disso,
O clima mais ameno entre China e Estados Unidos, mencionado no capítulo anterior, traz uma percepção de menor risco global. Menor risco significa mais apetite por ativos de risco, e isso inclui ações. Outro fator que impulsiona esse movimento é o desempenho surpreendente de grandes empresas de tecnologia. Nomes como Apple, Microsoft, Amazon e outras gigantes têm apresentado resultados sólidos e continuam investindo pesado em inteligência artificial, inovação e expansão global. Isso gera um efeito de contágio no mercado. Se as líderes sobem, o restante tende a acompanhar. Mas há também uma parte emocional que precisa ser levada em consideração. Muitos investidores, especialmente os menores, estão retornando ao mercado após um período de retração. Esse comportamento de volta dos otimistas aquece os índices e dá a falsa sensação de segurança generalizada. Agora, um ponto de atenção. Nem sempre altas nas bolsas significam que tudo está bem. Em muitos momentos, o mercado sobe por expectativa, não por fundamentos sólidos. E como já vimos em crises passadas, quando a minha expectativa não se confirma, a queda é ainda mais violenta. No caso do Brasil, a valorização das bolsas globais também puxa o Ibovespa para cima. Grandes investidores internacionais voltam a aplicar recursos em mercados emergentes, quando há percepção de estabilidade global. Isso significa que, neste momento, o Brasil se torna novamente atrativo, pelo menos no curto prazo. A valorização das ações brasileiras pode abrir oportunidades para quem está começando a investir ou buscando boas empresas para compor a carteira. Mas é preciso cautela. Um mercado em alta não significa que qualquer ativo irá valorizar. Pelo contrário. É exatamente nesse momento que o investidor precisa redobrar sua análise e não comprar apenas porque está subindo. Portanto, se você está assistindo a esse vídeo e se perguntando se é hora de investir, a resposta é: depende do seu plano, do seu perfil e principalmente da sua paciência. Aproveitar as oportunidades do mercado não é. Você provavelmente já ouviu aquela frase: o Bitcoin voltou. E de fato voltou. Nos últimos dias, as principais criptomoedas dispararam. Bitcoin, Ethereum e até tokens esquecidos que estavam lateralizados há meses ganharam um novo fôlego. Mas por que agora? Essa retomada não acontece por acaso. Ela está diretamente ligada a uma combinação de fatores que vão desde a política monetária global até os desdobramentos da reunião entre Trump e o presidente da China, marcada para esta quinta-feira. O que se observa é que os investidores estão apostando em um novo ciclo de estabilidade comercial. Com a redução de tarifas de importação prevista para começar já nesta quarta-feira e um possível arrefecimento da tensão entre as duas maiores potências econômicas do mundo, o cenário de risco diminui. E isso abre espaço para ativos mais voláteis, como as criptomoedas. Além disso, há uma crescente expectativa de que o Federal Reserve e outros bancos centrais entrem em um ciclo de redução de juros ainda neste semestre. Juros mais baixos impulsionam o apetite por risco. E onde há risco, há cripto. Outro ponto de destaque é o avanço na regulação internacional do mercado cripto. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia estão alinhando diretrizes claras para ativos digitais. Isso, que parecia um freio há alguns anos, hoje é visto como um selo de segurança. Grandes fundos institucionais que antes evitavam esse setor, agora se sentem mais confiantes para alocar capital. E isso muda o jogo. Agora, é importante separar euforia de realidade. A valorização do Bitcoin, por exemplo, não garante que estamos diante de uma tendência sólida. Pode ser apenas uma reação ao otimismo do momento. E como já vimos antes, o mesmo mercado que sobe 30% em uma semana pode devolver tudo em 3 dias. O erro mais comum nesse cenário é agir por impulso. Por isso, se você pensa em investir em criptomoedas agora, estude primeiro. Entenda os fundamentos do projeto, o momento do mercado e, principalmente, seu próprio perfil de risco. Nunca invista mais do que está disposto a perder. Outra dica essencial: não use a sua reserva de emergência para entrar em cripto. Esse é um mercado de oportunidade, sim, mas também é de alta imprevisibilidade. E quando o preço cai, ele não pede licença. A verdade é que estamos mais uma vez diante de uma grande onda. Quem entender o timing pode surfar. Quem entrar no susto pode ser engolido por ela. Enquanto os líderes das maiores potências do mundo negociam seus interesses, o Brasil, como de costume, observa, calcula e tenta se posicionar. Mas a pergunta que ecoa nos corredores de Brasília, nos escritórios de investidores e nas casas dos brasileiros é a mesma. O que essa movimentação global realmente muda para nós? A resposta está em 3 pilares centrais: dólar, juros e fluxo de capital externo. Comecemos pelo dólar. Com o anúncio oficial de redução mútua de tarifas entre Estados Unidos e China, os mercados reagiram positivamente. A confiança voltou a ganhar espaço e, com ela,
o apetite por países emergentes. Isso significa que o Brasil pode se beneficiar com a entrada de dólares por meio de exportações, novos investimentos e até aplicações em bolsa. Com mais dólares circulando no país, o real tende a se fortalecer. E quando o dólar cai, o efeito é sentido diretamente no seu bolso. Combustíveis, remédios, peças industriais e produtos eletrônicos, todos ficam mais acessíveis. Isso ajuda a conter a inflação e melhora o poder de compra do brasileiro. Agora vamos para os juros. O Banco Central brasileiro está diante de uma oportunidade delicada. Com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e a estabilidade comercial global, o Brasil também pode reduzir sua taxa Selic com mais segurança. Isso estimula o crédito, o consumo e os investimentos no setor produtivo. Mas atenção, nem tudo são flores. Se a reunião desta semana não resultar em avanço prático, ou pior, se houver algum desentendimento público entre Trump e o presidente chinês, o mercado pode entrar em modo de correção. Nesse caso, o dólar volta a subir, o investidor corre para ativos seguros e o Brasil sente o baque. Além disso, há os nossos próprios problemas internos. O arcabouço fiscal ainda é frágil, reformas travadas e o ambiente político continua instável. Isso significa que, mesmo com o vento favorável do exterior, o Brasil precisa fazer o dever de casa para aproveitar esse momento de alívio global. No entanto, há uma janela de oportunidade clara. Com o agronegócio em bom desempenho, setores como energia, mineração e infraestrutura em retomada, e um fluxo comercial positivo com a China, o Brasil pode se reposicionar. Pode atrair capital, fomentar inovação e, finalmente, destravar o crescimento. Mas o tempo é curto e o mundo não vai esperar. Ou o Brasil acelera as decisões estruturais e aproveita a maré, ou fica novamente à deriva, vendo outros países avançarem. Até aqui, falamos sobre líderes globais, bolsas de valores, criptomoedas, acordos comerciais e juros internacionais. Mas agora, vamos ao que realmente importa. Como isso tudo afeta o seu dia a dia? O impacto pode ser mais direto do que parece. Comecemos com o preço dos alimentos e combustíveis. Se a reunião entre Trump e o presidente da China consolidar o corte de tarifas, o comércio global será reaquecido. Produtos importados ficarão mais baratos, inclusive aqueles que o Brasil consome de forma indireta, como insumos agrícolas, combustíveis e equipamentos industriais. Isso pode aliviar o custo do frete, que influencia diretamente o preço final dos alimentos. Ou seja, se o dólar se mantiver estável ou em queda, você pode sentir a diferença na feira, no supermercado, no posto de gasolina. Agora pense em empregos. Ambientes de estabilidade e confiança favorecem o investimento. Se o capital estrangeiro volta a apostar no Brasil, empresas locais sentem mais segurança para contratar. O setor da construção civil, tecnologia, logística e agronegócio são os primeiros a reagir. Em um cenário de juros mais baixos, o crédito também fica mais acessível. Isso favorece pequenos negócios, financiamento imobiliário, expansão de empresas e, claro, geração de empregos. Mas, para aproveitar esse momento, é preciso estar preparado. Não adianta o mundo melhorar se você não se reposicionar. E é aqui que entra o papel dos investimentos pessoais. Se a Selic cair, os investimentos conservadores vão render menos. Isso significa que você precisa sair do modo automático. Simplesmente deixar o dinheiro na poupança, esperando por um milagre, não vai mais funcionar. Por outro lado, ativos de renda variável, como ações, fundos imobiliários e até criptomoedas, começam a atrair mais atenção. Mas atenção, não é hora de agir por impulso, é hora de agir com estratégia. Esse é o momento ideal para revisar sua carteira de investimentos, analisar novas oportunidades e, se possível, estudar mais a fundo o mercado financeiro. O mundo está abrindo portas, mas ele só recompensa quem está atento. Outro ponto importantíssimo: renegociação de dívidas. Se os juros caírem de fato, é a hora perfeita para trocar dívidas caras por opções mais baratas. Muitas famílias ainda pagam empréstimos com taxas altíssimas, mesmo já havendo alternativas mais acessíveis no mercado. Esse movimento pode liberar fôlego no orçamento e até abrir espaço para começar a investir. E por fim, o mais importante: educação financeira. O Brasil ainda sofre com um baixo nível de conhecimento sobre finanças pessoais. A maioria da população não investe, não poupa e não entende como decisões macroeconômicas impactam seu dia a dia. Mas você não precisa seguir essa estatística. Você está aqui, se informando, aprendendo, tomando consciência. Isso já te coloca à frente da maioria. E se continuar assim, com consistência, estudo e ação, vai colher os frutos lá na frente. Você viu que o mundo está se movendo? As duas maiores potências do planeta estão negociando. As bolsas estão reagindo, as criptomoedas voltaram a subir. E o Brasil está no meio disso tudo, tentando encontrar seu lugar.
Mas no fim das contas, o que importa mesmo é o que você vai fazer com essa informação. Você pode escolher ignorar, continuar no piloto automático, esperando que o governo ou a economia resolvam sua vida. Ou você pode usar esse momento como ponto de virada, porque agora, mais do que nunca, é hora de se posicionar. Se o dólar cair, é a chance de comprar melhor, renegociar dívidas, viajar mais barato. Se os juros caírem, é a hora de rever sua estratégia, ajustar investimentos, sair da estagnação. Se a confiança aumentar, os empregos vão aparecer, mas só vai aproveitar quem estiver preparado. E estar preparado não é sobre ter muito dinheiro, é sobre tomar boas decisões com o que você já tem, é sobre estudar. É sobre parar de culpar o sistema, os outros, o passado e começar a construir seu futuro de forma consciente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também precisa acordar para essa nova realidade. E mais, deixa aqui nos comentários. Qual decisão você vai tomar a partir de agora? Vai renegociar sua dívida? Vai começar a investir com mais consciência? Vai estudar mais sobre economia? Porque lembre-se, quem entende o jogo não sofre com as regras. Se posicione, porque o futuro, mais do que nunca, pertence aos preparados.